senhor presidente Márcio Tassi, demais vereadores presentes, as pessoas que estão aqui na Câmara, os que nos acompanham pela TV, no canal 16. Quero saudar a minha equipe que trabalha conosco, o chefe de gabinete, o Mike, o Michael, a Margarete e a Karine como assessoras parlamentares, e a Karina Mendes, que também concorreu a vereadora pelo nosso partido, como assessora política. Para mim, é um momento especialíssimo fazer este primeiro grande expediente. Para começo de conversa, eu gostaria de situar os colegas vereadores e também os telespectadores do canal 16, da onde que o vereador Padre Wilson veio. E eu gostaria que a TV Câmara mostrasse uma foto, e espero que ninguém se assuste muito dela, mas nós somos oriundos de uma família de pequenos agricultores. Está ali esse menino, lindíssimo aí, é o hoje vereador Padre Wilson, ladeado pela minha irmã Marlene e a Lourdes. A minha mãe confeccionou um vestidinho para elas, e com a sobrinha do riscado, foi feito um macacãozinho para esse menino que, quem diria, filho de pequeno agricultor, 11,8 hectares de terra, se plantava de espingarda e colhia de laço, porque era terra dobrada. Esse hoje é o vereador Padre Wilson. Com alegria, com orgulho e com satisfação, eu digo. Se puder continuar mostrando agora as seguintes, logo onde é a outra, onde é a propriedade de meus pais, que eu falei, e eles moram até lá hoje, meus irmãos moram lá até hoje. A outra foto, por favor, se puder. Então, só para a gente mostrar, ali, ó, essa é a propriedade, lá está a casa de meu pai. E esses galpões que os senhores estão vendo, há 3 anos atrás queimou tudo. Aí tinha uma fábrica de aberturas de meus irmãos, pegou fogo e queimou tudo, não sobrou uma cinza. Nada, 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 nada. Sobrou só a casa de meu pai, milagrosamente. E ela estava distante da empresa, o espaço de passar um caminhão no meio, e a casa se salvou e o resto queimou tudo. Então, a mão de Deus estava aí presente, lá cravada no morro, não aparece agora, está hoje a casa de meu irmão. Isso aí foi tudo reconstruído. Pode mostrar a seguinte. Aparece uma foto onde está a minha família, quando todos tinham cabelo ainda. Então, somos uma família de 9 irmãos, está ali os 5 meninos e 4 meninas. Era para ser 5-5, mas uma menina faleceu, e está aí minha família, meu pai e minha mãe, e todos os meus irmãos, mas todos nós tínhamos cabelo ainda. Hoje, só um ainda tem um pouquinho de cabelo, os outros todos estão sem. Pode mostrar a outra lá, virando lá a página, essa aí mesmo, isso, essa que tu pegaste na mão agora. Esta foto aí, olha, o de cabelo, parece impossível. Aqui estou recebendo o diploma de apicultor. Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam, Padre Wilson, por que você se meteu na política? E eu respondo, porque sou formado em apicultura. Por isso eu me meti na política. Para aprender das abelhas como é que se organiza, como é que se trabalha, como é que se vai a campo, como é que se localiza a flor, como é que se localiza o néctar, como é que se busca, como é que se armazena, como é que se travasa isso, porque a abelha 7 vezes, ela pega, ela busca, põe ali no favo e tira dali, põe do outro lado e põe do outro. 7 vezes ela faz esse trabalho para purificar, para tirar as impurezas, para tirar a água em excesso que ela traz da flor, e depois que tiver o melzinho purinho, então ela o percula, ela fecha o favo e aí ele está maduro. Aí você pode colher o mel e você pode armazená-lo, que ele não vai estragar, ele pode açucarar o máximo. Então esse é o hoje vereador Padre Wilson, um pouquinho da história, um pouquinho da sua infância, um pouquinho da sua origem. E ali está a imagem que foi para a rua, e nós entregamos de mão em mão
alguns panfletos muito pequenos, e foi o materialzinho que nós fizemos. E uma pessoa que era candidata também na nossa cidade, evidentemente não está aqui hoje, ela um dia me inquiriu na rua, numa esquina, e ela chegou de dedo para mim: Padre Wilson, com essa campanhazinha que o senhor está fazendo, o senhor não vai chegar nem no portão de entrada, ali do pátio da Prefeitura e da Câmara, muito menos entrar na Câmara de Vereadores. Mas eu estou aqui com 2.169 votos, e a pessoa não está aqui. Não está aqui, não fez nem 300 votos. Então, trago isso e faço questão de trazer para dizer que política, na nossa compreensão, não se faz com papo, mas se faz com história, se faz com ousadia, se faz com vida, se faz com dedicação, se faz com sonho, se faz com luta, se faz com acertos, se faz com erros, mas, acima de tudo, se faz porque se gosta, e se gosta porque se acredita no sonho que é possível interferir para melhor na nossa vida e na nossa história. O segundo momento que eu gostaria de destacar, o nosso trabalho, como eu nasci na roça e fui sempre trabalhando, mas lá nos 11,8 hectares de terra, eu e meus irmãos trabalhávamos, era muita pedra, muito toco, muito morro, e lá começou no final da década de 70, metade da década de 70, começaram os tratorzinhos a roncar na vizinhança, que tinham terra um pouquinho mais plana, e nós falávamos entre nós e nos olhávamos, e nós ali com boi, com arado, com machado, com foice, com enxada, e nós dizíamos: um dia vai roncar um tratorzinho aqui, e quem vai estar pilotando vai ser um de nós. Esse era o nosso sonho. Isso nos fazia lutar, isso nos fazia crer, isso nos fazia não desanimar. E aí nós buscamos, plantamos 48 hectares de terra para fora, arrendada. Mas ninguém arrendava terra agricultável para máquinas. Arrendava os barrancos, morros, as pedras. Teve uma terra nós plantamos durante 2 anos, o camarada não nos cobrou aluguel, mas tinha uma vala enorme, mais enorme, que nós tínhamos que soterrar com as pedras que tinha na lavoura. Hoje é tudo feito de máquina, está planinho. E nós fizemos. E o pessoal dizia: olha os alemão louco lá, olha os alemão louco. Mas hoje estamos aqui, todos, e estamos bem, e estamos felizes. Nesse processo, no trabalho da lavoura, nós sempre buscamos a diversificação, e por isso fomos nos formar em apicultura. A nossa família, ela foi durante anos, quem sustentou foram as abelhas. 127 colmeias, 3.700, 4.200 quilos de mel por ano. Porque o que nós tirávamos da lavoura ia tudo para os médicos, para tratar da minha irmã mais velha, a Marlene, que ela vem desde 1975 lutando, fez agora em janeiro, próximo passado, a 20ª cirurgia de coluna. 20ª, não primeira, 20ª cirurgia de coluna. E nós nunca desanimamos, e nunca buscamos um tostão furado de ninguém, de quem quer que fosse, e nunca choramos as pitangas de ninguém, nem nós, toda a família, nem a minha irmã, que até hoje, ela vai lá aos trancos e barrancos, mal e mal consegue se movimentar, mas conseguimos, juntamos as forças, um pouquinho de cada um, compramos um carrinho para ela, com direção hidráulica, para ela conseguir dirigir, e lá vai ela para a sua comunidade, e lá vai ela, vereador Sidney, ensinar o evangelho para as crianças, para elas terem alguma coisa no seu coração, na sua vida, como meta maior do que sua dor, do que seu sofrimento, do que sua pobreza. Esta é a família do vereador Padre Wilson. Por isso que o Padre Wilson é assim como ele é. Por isso ele é brigão, é mesmo. Ele é lutador, é sim. Mas é alegre, é feliz, é cantador, é violeiro, é participante nas festas da comunidade. Então eu sempre brinco, se tiver que pegar motosserra eu pego, se tiver que pegar trator eu pego, tem que pegar marreta eu pego, tem que pegar microfone eu pego, tem que pegar a Bíblia na mão, vereador, eu pego, tem que pegar a marreta, vereador Tchequinho, eu pego. Não tenho a prática, e aprendi, e me alegrei, e aprendi com o senhor, como se quebra uma pedra. Esse segredinho eu não sabia, aquela batidinha de leve, não sabia, a porrada eu sabia dar, mas aquela batidinha de leve eu aprendi com o senhor.
Assim é o vereador Padre Wilson, ele aprende de cada coisinha. Terceiro ponto que eu gostaria de salientar, nesse meu primeiro grande expediente, é as lutas sociais sempre fizeram parte da história da minha vida, da minha família, de meu pai. O meu pai foi o camarada que andou de casa em casa buscando assinatura quando só tinha o lampiãozinho querosene, para reivindicar junto à CE, a antiga CE, para conseguir energia elétrica lá na nossa região. E o pessoal dizia, mas alemão, não adianta, isso aí não adianta, isso aí é bobagem. Tá bom, deixa eu viver o meu sonho. Deixa eu viver o sonho, meu pai dizia. O senhor não gostaria de ter luz elétrica? Sim, gostaria. Então, vamos lá. E lá foi. E aí, foi a luta. Essa foi a primeira grande. E se conseguiu, não o meu pai, mas as pessoas junto conseguiram isso. Eu sempre acompanhei meu pai, desde piazito, na luta sindical, participando do Clube 4S. Muitas pessoas nem sabem o que é. Mas era a organização que tinha junto aos pequenos agricultores. Os 4S, saber, servir, saúde e sentir. E ali nós aprendíamos. O primeiro terraço, primeira curva de nível feita no município de Sarandi foi naquela propriedadezinha que os senhores viram de meu pai. E o pessoal dizia, ó os alemão louco lá, não tem valeta suficiente ainda, eles vão lá abrir valeta. Mas era sistema de curva de nível, terraceamento. Isso finalzinho da década de 60, eu tinha 6 anos de idade. Ia com meu pai atrás do arado, e o nosso trabalho era tirar o capinzinho da verga para que ele secasse, e depois fosse possível plantar. O primeiro grão de semente de milho híbrido, plantado no município de Sarandi, foi na propriedadezinha de meu pai. O meu pai assinava uma revista alemã, e Brasilpost e Paulusblatt, se dizia, e lá ele leu, na década de 60, um artigo que dizia, Die Kahlstein revolutioniert die kleine Bauern. Ou seja, as pedras de cal vão revolucionar o trabalho dos pequenos agricultores, dos agricultores. Numa terra onde, essas terras vermelhas de campo, dava mandioquinha desse tamanho, espiguinha de milho desse tamanho, e barba de bode. E lá foi, e logo, o pai lia aquilo e participava e fazia reunião nos clubes 4S e falava. Logo no final da década de 60 que entrou o calcareamento nas terras, na agricultura e revolucionou de fato. Um quarto ponto, vindo a Passo Fundo, tendo esse acompanhamento com meu pai na luta sindical, na luta cooperativa, na luta da terra, nasce dentro de mim o desejo de ter mais tempo de fazer isso. Porque lá era só no horarinho de folga. E aí eu precisava de mais tempo para dedicar a essas lutas. E aí eu falei para o meu pai, pai, eu vou ser padre. E ele riu, deu uma gaitada bem gostosa. E aí eu disse, pai, é sério? Daí ele disse, então tá filho, então vai, se tu quer, vai, mas a tua casa está aberta. Quando tu quiseres retornar, eu disse, pai, não volto mais, só volto como padre. Para quê? Para mim ter mais tempo. E aí eu vim para Passo Fundo. Me lembro como se fosse hoje, cheguei na rodoviária de Passo Fundo, um saco de ráfia nas costas, com um cobertorzinho, 2 lençóis, uma camiseta, um calção, e um par de quichute furado, remendado com fita isolante, no bico, que eu tinha ganhado de um primo meu, quichute, chamavam de Júlio Rosa, que Deus me perdoe de usar o nome dele, mas ele está junto de Deus. Fala, vereador. Quero parabenizar pelo assunto, Padre Wilson, lembrar que nós tínhamos um grupo de amigos que nós jogávamos lá no seminário durante mais de 10 anos, nós jogamos lá no seminário, e eu lembro quando o senhor tinha que cuidar a Copa. E aí o Padre Wilson ficava brigando com nós, porque nós passávamos da meia-noite bebendo, e no outro dia ele tinha que levantar cedo, tinha que estudar. E nós não deixávamos ele fechar a Copa. Nós jogávamos, ficava lá tomando cerveja, comendo carne. E o senhor tinha que ficar lá de plantão, lá, porque o senhor era o responsável pela Copa quando eu era aluno. E estudava lá no Menino Deus. Então, a nossa amizade vem de longos anos, né? O Ivonei Dreyer, o pessoal lá do Boqueirão, sempre lembra disso, né? E eu tenho que estudar e vocês não vão embora. Fique aí, aguenta firme aí, que daqui a pouco nós vamos. Quando era 2 horas da madrugada, nós íamos embora. E no outro dia o Padre Wilson pagava os pecados porque tinha que levantar cedo para ir para a aula. Mas nós também tínhamos que levantar cedo, padre.
E tu, como era da nossa idade, mais novo, também podia ter feito aquele esforço. Mas valeu a pena. Ficou grandes lembranças, o pessoal fala sempre, lembra disso, né? Aquela turma que, por muitos e muitos anos, nós nos encontrávamos lá no ginásio. E nós tínhamos uma ligação muito, muito grande com o pessoal todo lá. Parabéns pela... Muito obrigado, vereador. Me recordo como se fosse hoje isso. Então, nesse processo, vindo, e a gente foi parar no seminário, fomos para a Universidade de Passo Fundo. Lá nos encontramos e nos deparamos com o movimento estudantil. E aí começou um processo reverso na minha vida. Um menino chamado Beto Albuquerque, hoje nosso deputado, Beto Albuquerque, entramos em contato com ele, com o movimento estudantil, e ele nos fez, e a gente recorda com saudade, com alegria, a experiência que ele nos fez caminhar, e nós na rua reivindicando, e nós gritando, reitor sacana, devolva a nossa grana. E o reitor era o padre Alcides Guareschi. Reitor sacana, devolva a nossa grana. Nós como seminaristas, no dia seguinte nós tínhamos almoço com ele, e nós todos escondidos de medo, será que ele vai fazer um xixi? E o padre Alcides dizia, gurizada, vocês estão no caminho certo, esse é o papel de vocês. Vão lá, reivindiquem, lutem, buscam, aprendam a ser cidadãos. Agora, na festa dos 50 anos do deputado Beto, o padre Alcides gravou um depoimento e ele dizia, esse menino me judiou, mas ele amadureceu. E eu que precisava ter a grandeza e a maturidade de permitir que esse menino fosse fazendo sua história e fosse aprendendo e fosse amadurecendo, e hoje é uma presença positiva na cidade. Então, esse quarto elemento muito forte do contato. E aí a gente entrou em contato com PSTU, PCdoB, e esses partidos todos bem fogueirados, né, e quentes na luta, na busca dos seus direitos. E aí fomos amadurecendo, e fomos crescendo, e fomos percebendo que havia uma luta que não era só dos pequenos agricultores de lá onde a gente veio, mas havia uma luta que era de uma classe, de um povo, que precisava e esperava dos seus líderes uma palavra, um gesto, uma atitude. Com isso nós crescemos, nos formamos em filosofia, nos formamos em teologia, e aí nos tornamos padre. E aí, como padre, nós fomos atuar nas vilas mais pobres, na Vila Bastico e na Vila Esperança, em Carazinho. E lá nós experimentamos a extrema pobreza. Assim como o vereador Sidnei Ávila ontem dizia, essa dor que é, essa tristeza que é, uma vida se perdendo, uma vida sendo roubada, uma vida sendo dizimada, por pessoas que arquitetam o mal e com a desgraça dos outros vão enriquecendo e vão tendo suas mordomias, e aí a gente já percebia a exploração em cima das pessoas e já os primeiros passos que a gente percebia de alcoolismo e de drogadição. E isto foi nos indignando. E mais a gente lia o Evangelho e a gente percebia, isso não pode ser conforme o Evangelho. Isso não pode ser vontade de Deus. E daí nós rezávamos, e rezávamos, e rezávamos. E víamos que a oração não enchia a barriga. Que a oração não colocava lâmpada na esquina. Que a oração não fazia rua. Que a oração não afastava a cachaça. Que a oração não afastava da droga, pura e simplesmente. Que era preciso as duas coisas. Que era preciso as duas coisas. E aí foi crescendo mais e mais e mais esse desejo de assumirmos também a vida política partidária. E nós tivemos convite, graças a Deus, graças às amizades, como o vereador Dalalana destacava, de muitas pessoas. A primeira pessoa que me convidou para concorrer é o atual prefeito, Luciano Azevedo. Apareceu ele, o Galbari, os assessores deles, apareceram lá em casa, insistiram. O prefeito Ayrton Langarudip, junto com o Corralinho na época e outras lideranças, foram lá em casa, nos convidaram. O Sebas, pelo Partido dos Trabalhadores, foi lá, nos convidou. E outros partidos também que nos convidaram. O Rafael Bortolucci insistia muito, venha para o PP, venha para o PP. O único partido que não foi me convidar foi o PSB. Foi o único que não nos convidou.
que não tomou a iniciativa. E aí nós tomamos a iniciativa e fomos ao encontro e fizemos contato, e aí nós acabamos optando. Por uma razão muito simples. E eu gostaria de mostrar, eu partilhei isso já com a minha equipe no gabinete, conversas sobre política. Rubem Alves, ele foi pastor metodista, para mim ele é um grande pedagogo, para outros é um sonhador, mas para mim é um grande pedagogo, um grande homem, um grande cidadão. E ele, numa das conversas, na página 101, Construir Povos é o título, ele diz assim, se referindo a Gandhi: não me recordo de nenhuma obra que Gandhi tenha inaugurado, mas me lembro bem de outros gestos seus, como uma longa caminhada que fez rumo ao mar, quando tinha 61 anos de idade, mais de 400 quilômetros, 24 dias, 18 quilômetros por dia. Para quê? Porque a Inglaterra, a potência colonial dominadora, proibira que os indianos possuíssem qualquer sal que não tivesse sido vendido pelo monopólio inglês. Eles eram os trabalhadores das minas de sal, mas eram proibidos. E ele organiza esta grande marcha, e ele chega no mar, e ele chega às montanhas de sal, e ele trabalhou um gesto simbólico naqueles trabalhadores, e todos foram lá. A exemplo de São Sepete Araju, que aqui nas missões disse: alto lá, esta terra tem dono. Os mineiros foram lá e pegaram um punhado de sal e colocaram no bolso e disseram: alto lá, este sal tem dono. E os ingleses desapareceram e sumiram, e até hoje ninguém mais sabe. E isto fez com que a gente optasse entre dois tipos de político. E essa tem sido a nossa atuação. E os colegas vereadores e a comunidade que nos assiste pode perceber. Nós não protocolamos nenhum projeto de lei ainda, exceto uma nomenclatura de rua. Por quê? Porque nós não cremos que seja por aí o caminho. Não que isso não seja importante. Não que a gente não vá protocolar projetos de lei. Vamos sim, mas com calma. Diz o Rubem Alves, seguindo, ele diz assim: na nossa compreensão, há dois tipos de políticos. Os que se oferecem aos olhos do povo e os que oferecem novos olhos ao povo. E aí ele diz assim: os primeiros ficam cada vez mais visíveis. Suas imagens produzidas, polidas, ensaiadas, aparecem nos jornais, nos cartazes, na TV, como a madrasta da Branca de Neve. Não se cansa de perguntar: espelho, espelho meu, existe político mais lindo que eu, mais atuante que eu? O outro tipo, ele diz, o outro é aquele que busca oferecer novos olhos ao povo. E me lembro como se fosse hoje, quando o vereador João Pedro, fez o seu grande expediente, mostrando sua história de onde veio, quais eram os sonhos, quais eram os desejos, o que se queria com a atuação. Então nós queremos, quiçá, nós consigamos nos inscrever nesta pleiade, que consegue ajudar a desenvolver a consciência cidadã. Ele diz assim: estes políticos que buscam construir povos, eles buscam inaugurar povos, eles buscam inaugurar sonhos, eles buscam inaugurar desejos. Eles vão ficando progressivamente invisíveis, como na tela de Salvador Dalí, A Última Ceia. O cenário é vítreo e se abre para as montanhas, para os mares, para o futuro. O próprio Filho de Deus está em via de desaparecer, transparente, para que através de sua invisibilidade o mundo inteiro possa ser visto. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, de ajudarmos, de participarmos neste processo de construção do envolvimento da consciência cidadã. Lhe concedo uma parte, vereador. Padre, se permite, quero cumprimentá-la pelo seu belíssimo grande expediente, aquilo que nós sempre defendemos aqui, que isso é um espaço importante do vereador, passar conhecimentos, né, inclusive da nossa história. Eu acho que a nossa história, como sempre a história é copiada, certamente alguém vai copiar a sua história também, que ela é bonita, belíssima e serve de exemplo. Mas eu lhe admiro, não só pela sua filosofia, pela sua teologia, lhe admiro pela postura aqui dentro dessa Câmara de Vereadores, e vai ter com certeza sempre o apoio
dessa pessoa aqui, desse vereador, com certeza. E o senhor é um homem santo, chegou a tentar encaminhar até o Dalai Lama, viu? Meus cumprimentos, senhor. Muito obrigado, vereador. Vereador Patucci. Permite, Padre Wilson, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo seu primeiro grande expediente, dizer que nesses poucos meses de mandato, nós procuramos buscar em alguns colegas, em alguns vereadores, alguma sintonia, seja por algumas questões de projetos, algumas questões ideológicas, e eu tenho visto que a nossa relação nas discussões, no tratamento de algumas questões que são públicas, elas têm se afinado, né? Então, hoje eu posso dizer que eu não tenho apenas um colega, mas tenho um amigo, né? O Padre Wilson, que tem muitas vezes nos orientado, tem muitas vezes discutido alguns temas que são de relevância, e essa sua história relatada, que eu acredito que seja pequena, né, grande, diante de tudo aquilo que o senhor faz, em torno da bondade, da divindade, e, por óbvio, que teve o seu reflexo, né, na eleição, uma eleição com propriedade, uma eleição com uma votação de respeito, uma eleição que eu não tenho dúvida, né, que já que se o PSB não lhe convidou, hoje o PSB tem o maior respeito por ter o senhor no quadro político. Então, meus parabéns, parabéns também à sua equipe, tem se demonstrado bastante interessada no tratamento da nossa atuação parlamentar. Sucesso ao senhor. Muito obrigado, vereador. Paulo Pontual, por favor. Conceda uma parte, vereador, quero lhe dar os parabéns pelo grande expediente. Quero reiterar o quanto é importante trabalhar com personalidade como Vossa Excelência, pela transparência, pela honestidade, pelo que o senhor hoje está representando a Câmara de Vereadores e, consequentemente, demonstrando de que se a nossa política fosse feita somente de personalidade, como tantos colegas nossos que a gente tem, a gente viveria uma situação política diferente. Quero lhe dar os parabéns pela sua história, porque eu também tive o maior privilégio de saber, aqui nessa plenária, dizer que eu sou filho de faxineira, vim de uma família pobre, sou filho de pedreiro e cheguei aonde eu cheguei. Tudo com esforço, transparência e honestidade. Meus parabéns, Padre Wilson. E tenho o maior privilégio de ter a Vossa Excelência como companheiro de bancada aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Eduardo. Só quero aqui vir parabenizar a Vossa Excelência pelo grande expediente. Teve um tempo maior de preparar o grande expediente. O seu colega de bancada já foi surpreendido na segunda ou terceira sessão, mas nós temos, na verdade, pouco tempo que nos conhecemos dentro do partido, como amigos, mas eu já tenho uma grande inspiração no senhor aqui como colega de bancada, que nos ajuda sempre a ter o nosso tempo sendo o tempo correto, tendo calma, e que bom que a bancada do PSB tem um rapaz novo aqui, um guri, cheio de vontade, e tem uma pessoa experiente como o senhor, que fica com a bancada na medida certa e que vem fazendo um bom trabalho e sendo cumprimentada pela população. Parabéns pelo trabalho até o momento, Padre Wilson. Muito obrigado. João Pedro. Vereador Padre Wilson, quero lhe parabenizar pelo grande expediente e pensar um pouquinho no passado, quando homens e mulheres construíram o regimento interno e pensaram nesse nome, o grande expediente. E o senhor está fazendo um grande expediente, contando a sua história, a sua experiência e a sua vocação também na política. A política é a arte do bem comum. E pela sua caminhada, o senhor tem bem claro o que é a arte do bem comum. E o senhor tem bem claro o que é aquilo que é público, aquilo que deve ser aproximado entre os homens, as instituições, né? Isso que faz contribuir para essa casa. Parabéns pela sua atuação, me alegro, fico feliz em termos o senhor quanto colega, como vereador, e tenho certeza, independente do partido, junto com o senhor, nós vamos construir um grande mandato nesses 4 anos. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Só para concluir, enquanto PSB, nós estamos buscando agora desenvolver na Assembleia Legislativa uma série de diálogos para o desenvolvimento. Tratamos de da gestão do desenvolvimento. O último foi sobre segurança, abrindo um grande espaço de diálogo. E agora, no dia 8, vamos ter um outro debate envolvendo agora o
tema da educação, que é um dos pontos-chave, onde a gente também se identifica, onde a gente se dedica. Gestão é quase tudo para nós. Muito obrigado, presidente.